Não houve um controle rígido do Estado para conter o número de nascimentos, tal como ocorreu na China, para citar um exemplo. Então, vai ser a letra E. Não houve o controle rígido das taxas de natalidade. Na China, houve esse controle. A pessoa não poderia ter mais de 3 filhos, né? E geralmente, se fossem meninas, muitos abandonavam as meninas, viu? Então, a letra E é a exclusão entre as outras. Todas as outras têm a ver, dessas alternativas aqui, tem a ver com o Brasil atual, né? Menos o controle rígido, tá? Vamos ver se dá tempo para número 4. Questão do Enem de 2003. O quadro abaixo mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Então, como é que é o crescimento natural? O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Taxa anual média do crescimento vegetativo ou natural em porcentagem. De 1920 a 1940, o crescimento foi de 1,9, de 1 habitante por quilômetro, 1,9 habitantes, né? De 1940 a 1950, 2,4. De 1950 a 1960, 2,99. De 1960 a 1970, 2,89. De 1970 a 1980, 2,48. De 1980 a 1991, de 1,93 e de 1991 a 2000, 1,4 habitantes. Isso são dados ali de 2003 do IBGE. Dados do crescimento natural do Brasil no século XX. Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 1920 e 1960 como de crescimento do planejamento familiar. 1950 e 1970 como de nítida explosão demográfica. Então, olha ali, aumentou, né? Foi a era dos baby booms, Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Mundial, tá? Esse período. De 1960 e 1980 como de crescimento da taxa de fertilidade. Então, tá assim, erroneamente incorreta essa daí, que foi diminuindo. De 1970 a 1990, como de decrescimento da densidade demográfica, verdade. E de 1980 e 2000, como de estabilização do crescimento demográfico. Então, vamos ver o que o Enem respondeu, né? Nessa parte. O crescimento natural representado no quadro, também como crescimento vegetativo, é o resultado da diferença. A diferença é diminuir, tá? O número de nascimentos pelo número de óbitos. Esse dado indica o crescimento da população sem considerar o saldo migratório. Observando a taxa presente no texto e as taxas acima da média entre os anos de 1950, 1960, 1960 e 1970, percebe-se que foi esse período que marcou o ápice da explosão demográfica no Brasil. Lembra a era dos baby booms pós Segunda Guerra Mundial? Então vai ser a letra B, tá? De 1950 e 1970 como de nítida explosão demográfica. Isso bem verdade, tá? O que é o baby boom? Quando houve a guerra, o fim da guerra, houve a questão do aumento da população em alguns países pelos refugiados, né? Outra questão, da questão da família, da importância da família e o melhoramento, um aumento das indústrias, principalmente em países que eram considerados subdesenvolvidos na época. Então, houve uma explosão demográfica, principalmente a saída do homem do campo para a cidade. Então, tá certinho, tá? E a questão
do amor à família foi a mais importante nesse período. Não só foi no Brasil, mas no mundo inteiro, durante a guerra e o pós-guerra, tá? Foi assim, principalmente a pós-guerra, que o pós-segunda guerra mundial foi a partir de 1945, quando aí começa o mundo Guerra Fria, tá? Então, são essas as características da população brasileira. É um bom exercício para ser estudado. Quero que vocês tenham uma boa tarde e um ótimo dia de estudos.